Loreta e Walter estavam casados há 15 anos. Durante esse tempo, compartilharam momentos de alegria, superaram desafios e construíram uma rotina que apenas a convivência diária pode proporcionar. Porém, nos últimos meses, Walter parecia distante, dizendo que o trabalho exigia muito dele. Ele mencionava projetos acumulados e inúmeras reuniões fora do horário normal. Loreta, embora percebesse a crescente frieza, tentava convencer a si mesma de que era apenas uma fase. Amar alguém por tanto tempo também significava aprender a confiar, mesmo quando o coração sussurrava suspeitas. Um dia, após uma noite especialmente solitária, Loreta decidiu surpreender Walter. Ela acreditava que um gesto simples poderia reacender algo entre eles. Passou a manhã preparando os biscoitos que ele adorava, os mesmos que fazia desde o início do casamento. Quando terminou, com um sorriso hesitante nos lábios, pegou as chaves do carro e foi até o escritório do marido, ansiosa para vê-lo. Ao chegar, veio a primeira surpresa. A secretária informou que Walter não estava lá. Ele havia saído mais cedo e mencionado uma reunião externa. Loreta sentiu-se um pouco confusa, mas não quis perder o entusiasmo. Talvez ele apenas tivesse mudado a agenda para não estragar o dia. Decidiu esperar por ele em uma cafeteria próxima. Foi então que o viu pela janela. Walter estava saindo de um hotel. Loreta estreitou os olhos, incapaz de acreditar no que via. Ele usava a mesma roupa daquela manhã, mas o que a fez congelar foi outra coisa. Ele não estava sozinho. Ao seu lado estava Jéssica, sua amiga de infância, madrinha de seu casamento, a pessoa em quem sempre confiou para compartilhar segredos e alegrias. Jéssica ria e ajeitava o cabelo com um gesto familiar, exibindo uma risada íntima, cúmplice, que cortava como uma lâmina de aço. Loreta sentiu as mãos tremendo, mas algo dentro dela a impediu de agir. Ficou paralisada, segurando a bolsa com os biscoitos contra o peito. Seus lábios se apertaram em uma linha firme. Sem ser vista, deu meia volta e voltou para o carro. O nó na garganta era esmagador, mas ela não gritou, não chorou e nem perguntou por quê. A porta da casa se fechou atrás dela, mas o som ressoou em sua mente como uma sentença. Os biscoitos que havia preparado para Walter permaneciam intactos na bolsa térmica. Com as mãos trêmulas, ela os guardou na cozinha, como se estivesse armazenando junto com eles os pedaços do que acabava de descobrir. O silêncio naquela casa parecia ainda mais pesado. Naquela noite, Walter chegou tarde. Ele trazia o mesmo sorriso cansado e o beijo frio que se tornaram rotina nos últimos meses. Loreta o observou em silêncio enquanto ele deixava a pasta em um canto da sala e seguia para o banheiro. Ela não sabia, mas seria a última vez que choraria por ele. Loreta passou a noite em claro, encolhida no sofá ao lado da janela, olhando para a escuridão lá fora e sentindo um vazio crescente dentro de si. Não era apenas a traição que doía, mas a identidade de quem ele havia escolhido, Jéssica. A mulher com quem compartilhou segredos, sonhos e uma vida inteira de amizade. Era devastador ser traída não por um estranho, mas por alguém que conhecia as profundezas de sua confiança e a intimidade de seu lar. Loreta e Walter se conheceram muitos anos atrás, em uma festa elegante e cheia de luzes. Loreta, filha de uma família abastada, estava acompanhada por Jéssica, sua melhor amiga de infância. As duas estavam deslumbrantes, usando vestidos longos e joias brilhantes. Jéssica exalava uma beleza vibrante e cativante, enquanto Loreta carregava uma aura de sofisticação discreta que chamava atenção. Do outro lado do salão, Walter observava o movimento. Ele não fazia parte daquele ambiente luxuoso, estava ali como convidado de um amigo influente. No entanto, sua ambição e autoconfiança o mantinham firme entre a elite. Seus olhos vagaram pela multidão até encontrar Loreta e Jéssica. Seu coração acelerou. Sabia que, embora Jéssica fosse mais exuberante, era Loreta quem poderia abrir as portas que tanto desejava. A herança, o prestígio e a segurança estavam ao seu alcance, e ele não deixaria essa oportunidade escapar. Loreta, este é Walter, um amigo do Jonas, disse uma amiga em comum, sorrindo. Walter pegou a mão de Loreta e a beijou suavemente. Seus olhos não se desviaram dos dela.
Ele se apresentou com uma confiança que a surpreendeu. Sua presença era como uma brisa fresca em meio àquele mundo previsível e cheio de aparências. Naquele momento, sem que nenhum dos dois soubesse, uma história estava começando. Nos meses seguintes, começaram a sair juntos, e Walter soube jogar suas cartas com maestria. Ele fez com que Loretta se sentisse especial, única, como se fosse a peça que faltava para completar sua vida. Para Loretta, Walter era uma aventura, uma fuga dos pretendentes ricos e previsíveis que seus pais sempre lhe apresentavam. Logo, eles ficaram noivos e, em pouco tempo, se casaram. Parecia o início de uma vida perfeita, mas a perfeição era apenas um véu fino que escondia as rachaduras. No começo, o casamento parecia uma eterna lua de mel. Walter era atencioso, encantador, e fazia Loretta acreditar que havia encontrado o amor verdadeiro. Contudo, com o passar dos anos, ele começou a mudar. As pequenas atenções foram desaparecendo, os presentes deixaram de surgir nas datas especiais, e as conversas vibrantes deram lugar a silêncios pesados à mesa. Walter passava cada vez mais tempo fora de casa, sempre com desculpas convincentes. Primeiro era o trabalho, depois as viagens. Loretta, embora sentisse sua ausência, tentava acreditar que aquilo era normal em um casamento longo. Pouco depois do casamento, Walter começou a trabalhar na empresa do sogro, uma próspera firma de advocacia que gerenciava grandes contratos e investimentos. O sogro, um homem rígido e tradicional, aprovou Walter por sua inteligência e aparente dedicação à família. Walter, por sua vez, preferiu manter as aparências e aceitou o cargo sem hesitar, mas, desde o início, tinha um objetivo claro: tornar-se o herdeiro absoluto do império da família de Loretta. Walter desempenhava o papel de genro e marido exemplar. Vestia o terno como se fosse uma armadura, aprendia as regras da alta sociedade, comparecia a jantares e eventos ao lado de Loretta e, pacientemente, consolidava sua posição na firma. Sabia que, se não tivessem filhos, seria ainda mais fácil assumir o controle da empresa. Loretta não precisava trabalhar, e ele fazia questão de manter as coisas assim. Ela era a esposa perfeita para um homem ambicioso, discreta, sempre presente nas festas e eventos, uma dama que não representava ameaça aos seus planos. Walter gostava de controlá-la, assim como gostava de controlar tudo ao seu redor. Nos dias que se seguiram, Loretta percebeu que algo precisava mudar. Não havia mais espaço para rancores ocultos ou para viver à margem de sua própria vida. Era hora de retomar as rédeas de sua própria história. Durante o café da manhã, Loretta anunciou sua decisão com uma firmeza que surpreendeu Walter. "Amanhã vou começar a trabalhar na empresa", declarou em um tom que não deixava espaço para discussão. Walter, do outro lado da mesa, com uma xícara de café nas mãos, quase se engasgou ao ouvir aquelas palavras. O choque foi instantâneo, mas ele rapidamente tentou disfarçar, tentando parecer casual. "Na empresa? Mas, por que agora?", perguntou com uma curiosidade forçada. Loretta sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "A empresa será minha algum dia. Preciso aprender a administrá-la, não acha?" "Claro, querida, faz todo sentido", respondeu Walter, mas havia algo em sua voz que traía um toque de insegurança. Então, Loretta voltou a trabalhar na empresa de seu pai, uma respeitada firma de advocacia da cidade. A expressão de surpresa no rosto de Jéssica ao ver Loretta era inegável. "Loretta, querida, quanto tempo?", exclamou, tentando disfarçar a tensão no ar. Loretta prendeu a respiração por um instante. "O que faz aqui, Jéssica? Veio contratar nossos serviços?", perguntou, com ironia evidente em sua voz. "Não, só passei para visitar Walter." "Mas que bom que você está aqui", respondeu Jéssica, com um sorriso forçado que revelava uma insegurança palpável. A atmosfera ficou pesada, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Nos dias que se seguiram, Loretta percebeu que Walter estava cada vez mais distante e autoritário com os funcionários. Ele frequentemente se trancava em sua sala e parecia estar à beira de perder o controle. Jéssica, por outro lado, mantinha-se leve, como se nada tivesse acontecido entre eles.
Loreta se perguntava como Jéssica conseguia agir com tanta normalidade quando tudo ainda era tão recente e doloroso para ela. Enquanto Jéssica falava, Loreta lutava contra uma mistura de raiva e tristeza. As memórias de sua amizade, antes tão genuínas, agora pareciam sombrias e carregadas. Quanto tempo Walter e Jéssica estiveram juntos pelas minhas costas, pensou Loreta, sentindo o coração acelerar de indignação. Nos últimos dias, Loreta começou a sentir dores no corpo e um cansaço inexplicável, que persistia mesmo após uma noite inteira de sono. Inicialmente, atribuiu esses sintomas à nova rotina e ao estresse, mas algo dentro dela dizia que poderia ser mais grave. Após uma consulta médica, a notícia veio como um raio, o início de um câncer de mama. A surpresa foi devastadora. Justo agora, quando finalmente tentava retomar sua vida e ambições, a fragilidade de sua saúde colocou tudo em perspectiva, trazendo à tona emoções com as quais ela não sabia lidar. Determinada a enfrentar a situação de cabeça erguida, Loreta decidiu organizar um almoço em sua casa, convidando seu pai e Jéssica. Queria contar a todos sobre sua condição, acreditando que a sinceridade poderia finalmente trazer à tona sentimentos que permaneceram ocultos por tanto tempo. Também desejava que Jéssica sentisse o peso de sua traição e entendesse o impacto real que causou na vida de alguém que, um dia, chamou de amiga. No dia do almoço, o ambiente estava carregado de expectativa. Quando todos se sentaram à mesa, a tensão era palpável, mas Loreta estava decidida a manter uma postura tranquila. Papai, Jéssica, preciso falar com vocês sobre algo importante, começou Loreta, com a voz firme. Embora seu coração estivesse acelerado, Loreta disse com firmeza. Recentemente, fui diagnosticada com câncer de mama. A revelação mergulhou a mesa em um silêncio profundo. O pai de Loreta, visivelmente abalado, tentou conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Minha filha, como isso pôde acontecer? Disse ele com a voz embargada de dor. Loreta segurou a mão do pai, tentando acalmá-lo. Papai, eu vou superar isso. Estou decidida a lutar e vencer essa batalha. Vou me submeter ao tratamento e, se Deus quiser, sairei dessa mais forte do que nunca. Estarei com você em cada passo do caminho, respondeu ele, com o rosto marcado pela preocupação, mas também pela determinação. O amor e o apoio do pai eram um consolo para Loreta em meio à incerteza. Nos dias que se seguiram, Loreta iniciou o tratamento com o pai sempre ao seu lado. Sentia-se segura com ele, algo que Walter, seu próprio marido, não oferecia. Walter permanecia distante, sem demonstrar preocupação ou oferecer companhia. A cada visita ao médico, a ausência dele se tornava uma ferida ainda mais profunda. Com o passar do tempo, mesmo com acesso aos melhores médicos e tratamentos, a saúde de Loreta começou a deteriorar-se rapidamente. A doença mostrava-se implacável, roubando-lhe as forças dia após dia. Exausta e debilitada, foi obrigada a deixar o trabalho para recuperar-se em casa, onde seu pai permanecia fielmente ao seu lado, enquanto Walter se distanciava ainda mais. Enquanto Loreta lutava pela vida, Walter e Jéssica retomaram o romance com mais intensidade, agora sem qualquer disfarce. Seus encontros, antes discretos, tornaram-se frequentes e descarados. Você acha que Loreta vai durar muito tempo? Perguntou Jéssica, enquanto arrumava o cabelo diante do espelho de um quarto de motel. Não havia traço de culpa em sua voz. Walter suspirou longamente e, com frieza, respondeu: Acho que não. É só uma questão de tempo agora. Jéssica sorriu, satisfeita. Finalmente poderemos assumir nosso romance, murmurou, segurando o rosto de Walter entre as mãos. E ainda teremos a herança. Eles riram juntos, como se o sofrimento de Loreta fosse apenas um obstáculo a ser superado para viverem a vida que desejavam. O pai de Loreta, um homem sábio e atento, começou a notar a frieza de Walter e os olhares discretos entre ele e Jéssica. Seu coração estava partido ao ver sua filha sofrer, e uma determinação cresceu dentro dele. Minha filha precisa ser protegida. Essa fortuna não pode cair nas mãos erradas, pensou. A luta de Loreta chegou ao fim em uma manhã fria e silenciosa. O câncer, cruel e implacável, a levou com uma rapidez que ninguém esperava.
Seu pai esteve ao lado dela até o último suspiro, segurando sua mão com carinho e consolo. O funeral foi simples, mas carregado de emoção. Amigos de infância, colegas de trabalho e familiares se reuniram para prestar sua última homenagem. O peso da perda pairava no ar. Todos sabiam da batalha silenciosa que Loreta havia travado. Seu pai, devastado pela dor, parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Ele se mantinha de pé, embora o peso da perda o esmagasse por dentro. Naquele dia, ao lado do túmulo de sua filha, ele decidiu que faria justiça. Honraria a memória de Loreta e protegeria tudo o que ela amava. Entretanto, a ausência mais notável na cerimônia foi a de Walter e Jéssica. Eles não compareceram ao velório nem ao enterro, como se a vida de Loreta não tivesse qualquer importância para eles. Para ambos, o ciclo havia se encerrado muito antes de sua partida. Agora, livres do peso das aparências, desprezavam até mesmo a ideia de fingir luto. Deixe que falem o que quiserem, disse Walter a Jéssica enquanto tomavam café na manhã do funeral. Ela morreu, e com ela vai todo esse teatro. Jéssica soltou uma risada fria. Finalmente livres. Nos dias seguintes ao funeral, Walter e Jéssica começaram a se encontrar publicamente, como se nada mais os impedisse. Eram vistos em restaurantes, sorrindo como um casal apaixonado, ignorando os olhares pesados e os murmúrios daqueles que ainda sentiam a perda de Loreta. Não devemos nada a ninguém, dizia Walter cheio de confiança. Ela se foi. O passado ficou para trás. No entanto, certa manhã, uma carta chegou à empresa onde Walter trabalhava. Era do advogado da família de Loreta, convocando-o para uma nova leitura de documentos relacionados à herança. Convencido de que finalmente discutiriam os bens restantes, Walter se apressou para a reunião, levando Jéssica consigo. Ao chegarem, foram recebidos pelo advogado e pelo pai de Loreta. O ambiente estava impregnado de uma tensão quase palpável, e o olhar do velho era de uma frieza calculada. Obrigado por virem, disse ele com voz grave. Achei que gostariam de saber o último desejo de Loreta. A sala estava cheia de rostos conhecidos, mas a tensão era evidente. Walter e Jéssica se sentaram lado a lado. Ela exibia um discreto sorriso de superioridade enquanto entrelaçava as mãos com ele, como se soubesse que logo viveria livre de mentiras e explicações ao lado de seu amante. Loreta havia falecido na semana anterior, e todos ali esperavam uma leitura de rotina. A casa para o viúvo, as aplicações financeiras divididas, talvez um legado para instituições de caridade. Afinal, Loreta sempre fora generosa. Jéssica mantinha as mãos sobre o joelho de Walter, já imaginando-se ao lado dele na mansão do casal, reformando tudo ao seu gosto. O advogado pigarreou e abriu o documento. Um silêncio reverente tomou conta da sala enquanto ele começava a ler as palavras deixadas por Loreta. Se você está ouvindo isso, Walter, é porque minha jornada chegou ao fim. Como prometi a mim mesma, escolhi partir em silêncio. Mas não sem antes organizar tudo para que você e Jéssica tivessem exatamente o que mereciam. O sorriso de Jéssica desapareceu. Walter franziu a testa, incomodado. O advogado continuou. A casa onde vivemos durante 20 anos já não é nossa. Eu a vendi e doei o dinheiro para uma fundação. Todas as contas conjuntas foram fechadas e os investimentos retirados. O saldo foi destinado a orfanatos e abrigos. Walter empalideceu enquanto Jéssica apertava seu braço, tentando disfarçar os nervos. Com o passar dos meses, a relação entre Walter e Jéssica começou a se desgastar. O que um dia ardia com a chama da paixão agora se tornava uma lembrança amarga e distante. Sem o dinheiro de Loreta, os problemas cotidianos começaram a corroer o relacionamento, e Jéssica se afastou, percebendo que o que haviam construído estava baseado em mentiras e egoísmo. Enquanto isso, o pai de Loreta encontrou consolo no legado deixado pela filha. O fundo filantrópico que ela criou ajudava centenas de mulheres em tratamento, garantindo que sua memória permanecesse viva de forma significativa e altruísta. Loreta havia partido, mas sua vitória foi definitiva. Aqueles que a traíram ficaram com nada além do vazio que eles mesmos construíram.
A história de Loreta é uma lição sobre o que significa amar com dignidade e coragem, mesmo quando o amor não é correspondido. Ela descobriu a traição, mas escolheu não confrontar com ódio. Optou pelo silêncio, não como sinal de fraqueza, mas como ato de sabedoria. Sua vingança não foi destrutiva. Não se rebaixou ao nível daqueles que a abandonaram. Ao contrário, Loreta transformou seu sofrimento em um legado de compaixão e solidariedade, mostrando que há batalhas que não precisam ser ganhas com palavras duras, mas com escolhas justas e pacíficas. Walter e Jéssica acreditaram que o fim de Loreta seria o começo de sua liberdade, mas descobriram tarde demais que a verdadeira liberdade não está na traição, na mentira ou na conquista de bens materiais. A liberdade de Loreta chegou quando ela escolheu desapegar-se, perdoar-se e não ceder à amargura. No fim, ela deixou este mundo sem ódio, mas com a certeza de que seu amor pelos outros e sua integridade viveriam nas pessoas que ela ajudou. A vida nos ensina que algumas vitórias não estão em obter poder, dinheiro ou controle, mas em sair das situações mais difíceis com a cabeça erguida e o coração intacto. Loreta não venceu a doença, mas triunfou sobre a indiferença e a traição. E, em um mundo onde todos temos um dia marcado para partir, essa é a maior vitória que alguém pode alcançar: deixar uma marca que não se apaga com o tempo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!